Se você já possui um grande tempo de igreja, alguns anos já na igreja, talvez boa parte das suas frustrações estejam relacionadas à igreja. Se você possui um grupo de amigos que você anda há um bom tempo, é muito provável que você tenha algumas frustrações com seus amigos. E são justamente frustrações com pessoas que nos afastam de pessoas. Ninguém se afasta de pessoas à toa, mas são a partir de frustrações que nós nos afastamos. É a partir de frustrações com pessoas que nós nos afastamos de Deus. E não foi assim com os discípulos. Quando nós lemos no relato que Jesus ele é traído, que Jesus fica sozinho, que Jesus é abandonado, não foi assim no início da prisão de Jesus. Mas aconteceram algumas situações que levaram os discípulos a abandonar Jesus. E eu queria destacar aqui principalmente um discípulo do qual nós temos um relato um pouco mais extenso. Diz assim em Mateus capítulo 26, e esse texto é para você que talvez já se decepcionou com pessoas e que talvez se afastou de Deus ou da igreja por causa de pessoas. Mateus capítulo 26. Uma grande multidão armada de porretes e de espadas, vinda da parte dos chefes e dos sacerdotes e dos líderes religiosos do povo, juntamente com Judas, se aproxima de Jesus. Então, o traidor combina um sinal e diz: aquele a quem eu saudar com um beijo, esse é a quem vocês estão procurando. Então aproximaram-se rapidamente de Jesus e Judas disse: eu te saúdo, ó mestre, e lhe dou um beijo. Jesus, contudo, lhe perguntou: amigo, para que você veio? No mesmo instante, os homens avançaram sobre Jesus e o prenderam. Nós temos aqui uma situação muito complexa. E até esse ponto nós temos um grande amigo de alguns, talvez o melhor amigo de Pedro, sendo preso de maneira injusta, e nós temos alguém que se dizia amigo de Pedro traindo o seu melhor amigo, o seu mestre. Judas, que se dizia ser amigo, que havia andado com Pedro por 3 anos, estava traindo o mestre de Pedro. E pensa no caos, como se fosse uma briga familiar. Eles tinham um vínculo muito próximo, afinal foram 3 anos caminhando juntos. Eu fico imaginando nesse instante a cabeça de Pedro. Você tem um grande amigo te traindo, porque Judas não só trai Jesus, Judas também trai os discípulos. Judas quebra a confiança com todos aqueles que havia partilhado a vida por 3 anos. Nós temos ali, se coloque no lugar de Pedro: eu estou sendo traído por Judas, então eu devo proteger o meu mestre, eu devo proteger Jesus. E é o que Pedro faz. Pedro, ele desembainha sua espada e ele parte para cima do servo do sumo sacerdote, decepando-lhe uma das orelhas. A primeira reação de Pedro não é trair Jesus. A primeira reação de Pedro é defender Jesus. E muitas vezes a sua primeira reação, talvez com um amigo, talvez com a sua igreja, foi defender a sua igreja, foi defender o seu amigo, foi defender a sua família, foi defender aquela pessoa que você se identifica e naquele momento estava sendo alvo de uma injustiça. Só que o que acontece é que o próprio Jesus repreende Pedro e manda Pedro recolher a sua espada. É nesse momento que Pedro, que havia ouvido do próprio mestre que haveria um tempo em que eles haveriam andar de espadas, porque coisas ruins iriam acontecer, é nesse momento que a cabeça de Pedro fica confusa. Ele estava diante de um amigo, Judas, extremamente traidor, e ele estava ouvindo do seu próprio mestre: olha, Pedro, você não precisa me defender. Então, nesse momento, o chão de Pedro desaba. Aquele que para ele era o Senhor de todas as coisas, era o Rei de Israel, era o Messias prometido, era o Cristo, Filho do Deus vivo, o seu mestre o estava repreendendo, não estava deixando com que ele o defendesse. Imagina você tentando defender alguém que você ama e de repente essa pessoa ela corta o seu barato, ela te repreende. E é então que Pedro diz no versículo 58 do capítulo 26, que Pedro continua seguindo Jesus de longe até o pátio do sumo sacerdote.
Nós já não vemos mais Pedro andando perto de Jesus, defendendo Jesus, indo ao lado de Jesus, dividindo o fardo com Jesus, dividindo o sofrimento com Jesus. Nós vemos agora Pedro acompanhando toda a situação de longe, porque ele já não sabe mais o que vai acontecer. Pedro já está perdido, ele perde o seu chão, um amigo o trai, o outro de repente muda toda a sua teologia que ele tinha na cabeça, e Pedro já não estava entendendo mais nada. Ele se sentia talvez traído por e se sentia perdido, não sentia firmeza no seu relacionamento com o outro, Jesus. Então ele acompanhando Jesus de longe, é nesse momento que Pedro começa a ser pressionado pela vida e a sua amizade começa a ser colocada em jogo, ao ponto de que Pedro nega Jesus 3 vezes. É nesse momento de fragilidade que provações vêm a Pedro. Mas Pedro não nega Jesus do nada, Pedro não deixa o rebanho do nada. Ele tem uma decepção com um grande amigo, ele tem o seu chão tirado pelo outro amigo, e num momento já fragilizado, sem a sua estrutura de amigos, que foi muito sólida por um bom tempo, sem essa estrutura com o mestre, sem toda essa estrutura à sua volta, Pedro então, pressionado pela sociedade, pressionado pelas pessoas, acaba por negar Jesus 3 vezes, e então ele se arrepende. Muitos de nós, assim como Pedro, somos traídos por amigos. Às vezes existem Judas na nossa vida que decidem tomar um outro rumo da vida, fazem escolhas diferentes e escolhas que nos afetam. Porque quando nós nos relacionamos com pessoas e essas pessoas tomam às vezes decisões diferentes, algumas dessas decisões podem nos afetar. Porque quando nós entrelaçamos as nossas vidas, nem todas as decisões pessoais se limitam a nós mesmos. Algumas decisões pessoais podem afetar outras pessoas. A decisão de Judas afeta todos os outros 11 discípulos, afeta Jesus. Mas também Pedro, olhando agora para Jesus, defendendo Jesus, ele tem o seu chão talvez histórico, doutrinário, ele tem o seu chão tirado, onde o mestre fala: olha Pedro, não me defenda. E Pedro leva um chega para lá de Jesus. Eu não sei se você já levou um chega para lá de alguém que você ama já não estando tão bem. Às vezes quando nós não estamos bem e um chega para lá é tudo o que a gente precisa para que a gente se afaste um pouquinho. E é justamente o que Pedro faz, ele começa a acompanhar Jesus, ele ainda não desiste, mas ele começa a acompanhar Jesus a certa distância. E é quando ele está distante de Jesus que as provações começam a vir e que a amizade dos dois é colocada à prova. É quando ele está acompanhando Jesus de maneira distante que ele nega Jesus, não quando ele está do lado. Tenha cuidado ao se afastar da igreja, porque é quando você está distante que as grandes provações vão vir. Não é quando você está do lado, mas certamente dentro da igreja vão haver pessoas que vão tomar decisões que vão te afetar. Certamente dentro da igreja existem pessoas que podem te dar um chega para lá num momento delicado, e talvez você um pouco mais longe nesse momento comece a ser pressionado pela vida e venha tomar decisões assim como Pedro tomou, de quem sabe negar algumas decisões que anteriormente você tomou, de dizer: olha, eu nunca vou abandonar o barco. Mas tenha você a mesma atitude, a mesma coragem que Pedro teve, não só de errar, mas de consertar o seu erro, de se arrepender. E encontre em Jesus alguém que na beira da praia vai estar de braços abertos para te receber novamente. Porque a identidade de Pedro nunca teve longe de Jesus a sua existência. A identidade de Pedro sempre esteve pautada ao lado de Jesus. Então, quando Jesus é ressurreto, Pedro se reencontra ao lado do Mestre. Não é longe da igreja que você vai encontrar sua identidade, não é longe dos seus amigos que a sua vida vai fazer sentido, não é longe das pessoas que você escolheu partilhar a vida que você vai encontrar significado para a tua existência. Tenha cuidado com o chega para lá da vida, tenha cuidado com as coisas que acontecem, tenha cuidado com o Pedro que existe dentro de você, porque todos nós temos um potencial traidor dentro de nós. Todos nós temos um pouquinho de Judas, um pouquinho de Pedro, porque nós somos humanos, mas tenha o coração de Pedro de se arrepender e de dizer: Senhor, Tu sabes que eu te amo. Que Deus te abençoe.